Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar um resumo com os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Por favor, esteja à vontade. Bom dia a todos. Cumprimento os senhores ministros, doutora Ivani de Oliveira Selva, subprocuradora-geral do Trabalho, senhores advogados, senhores servidores. Declaro aberta a sessão da STI 2. Franqueio a palavra aos senhores ministros. Senhor presidente. Ministro Emanuel, com a palavra. Senhor presidente, senhores ministros e ministras, impossibilitado, senhor presidente, de comparecer pessoalmente à solenidade de posse, conforme o meu anunciado desejo, eu gostaria de apresentar minhas calorosas felicitações ao ministro Alexandre Luiz Ramos, felicitações essas de boas-vindas por sua chegada a esta augusta Corte de Justiça. A visão que eu tenho e do que sei dos desempenhos de Vossa Excelência, ministro Alexandre Ramos, ao longo de sua vida de cidadão e magistrado, fazem a certeza de que a sobranceira e a força do mérito, ao lado da convivência cordial e espontânea com os advogados, serão edificantes exemplos a vermos reiterados em suas ações à frente deste venerando tribunal e no sagrado interesse da prestação jurisdicional. O ministro Alexandre Ramos, na sua trajetória, parece espelhar a grande lição de Emerson, no sentido de que, se devemos buscar como recompensa da virtude, a própria virtude, devemos, outros sim, ser amigos de forma a ter um. E ser amigo não é apenas ser capaz de sentir os sofrimentos e aflições do outro, mas, sobretudo, ver com agrado os seus êxitos auferidos ao longo da existência. Ao nosso colega e amigo ministro Alexandre, nossos melhores votos de sucesso, saúde e muitos momentos felizes, esperando compartilhar da sua valiosa companhia ao longo dos anos de magistratura que ainda estão por vir. Seja bem-vindo, ministro Alexandre. Muito bem, ministro Emanuel. Penso que Vossa Excelência fala em nome de todos nós, com certeza. Ministro Alexandre, colega que teve uma votação unânime, praticamente, unânime no tribunal, ao ingressar na lista, de modo que tenho certeza que Sua Excelência trará uma grande contribuição para esse tribunal e especialmente para a STI 2. Senhor presidente. A senhora procuradora deseja se manifestar. O Ministério Público se associa à homenagem ao ministro Alexandre. Senhor presidente, agradeço... Presidente, Vossa Excelência permite? Sim, doutor Nilton. Permissão de
do ministro Alexandre, para os advogados pedirem permissão para aderir também às brilhantes manifestações de Vossas Excelências, do ministro Emanuel. E temos a convicção de que o excelentíssimo ministro Alexandre Ramos trará contributos valorosos a essa corte, em geral, a SDI 2 e a todos os órgãos que participar. Felicitamos Vossa Excelência pela posse, desejamos boas-vindas ao tribunal e a advocacia estará sempre, no que for possível, estará pronta para contribuir com Vossa Excelência. Parabéns, saudações, felicidades do tribunal. Pois não. Obrigado, presidente. Eu gostaria de agradecer as felicitações feitas pelo eminente colega, ministro Emanuel, e a qual todos aderiram, então estendo os cumprimentos a todos. Agradeço também a adesão do Ministério Público e da Advocacia Trabalhista, que também tanto contribui para o aperfeiçoamento das decisões deste tribunal, que tem uma missão institucional de servir como uma espécie de um farol em rocha firme para orientar toda a atuação do sistema trabalhista, que não é só a Justiça do Trabalho, mas envolve também o Ministério Público, a advocacia, sindicatos e, principalmente, os atores do sistema produtivo brasileiro, empresários e trabalhadores. Então, a missão é árdua e eu venho com muita humildade para escutar, dialogar e, dentro do possível, trazer um pouco da minha experiência, da experiência do Tribunal de Santa Catarina, e com essa missão e com esse foco eu pretendo, como disse, humildemente contribuir para o aperfeiçoamento do tribunal. Então, estou estreando na bancada, aqui na SDI 2, com muita alegria, com muita inquietação, um certo nervosismo que me parece que é normal de quem tem responsabilidade com a função. E com essas breves palavras, agradeço mais uma vez, então, as felicitações, já me sentindo plenamente acolhido pela família do TST, que representa, sem dúvida nenhuma, a Justiça do Trabalho. Obrigado, presidente. Seja bem-vindo. Bem, nós vamos estabelecer uma ordem na sessão. O ministro Breno está retornando para julgar os seus processos. Vamos julgar as preferências de Sua Excelência, depois a planilha de Sua Excelência e retomamos as preferências restantes. Vamos, então, ao primeiro pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Breno Medeiros, processo RO 376, dígito 65 de 2015, em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Carlos Eduardo Menezes Carneiro. Relator, com a palavra. Senhor presidente, trata-se aqui de mandado de segurança, requisitos legais, reintegração, pré-aposentadoria, previsão e norma coletiva. O Código 73, no artigo 273, exige a concessão da tutela de urgência à presença de prova inequívoca e haja fundado receio de dano irreparável de difícil reparação. No caso dos autos, o mandado de segurança foi impetrado contra a decisão que determinou a reintegração do reclamante ao emprego. Constatado em cognição primária a verossimilhança em razão da cláusula, através da cláusula 26 da CCT, que estabelece estabilidade provisória, correta a liminar deferida. Preenchidos os requisitos do artigo 273, não há que se falar em violação ao direito líquido e certo. Precedentes, eu cito aqui, recurso ordinário que eu proponho conhecer e negar provimento. Nesses processos do ministro Breno, o ministro Alexandre Ramos não participa. Doutor Eli, só o registro. Só o registro, senhor presidente. Senhores ministros, decisão unânime nos termos do voto do relator. Consignada a presença, doutor Eli Taiolo Júnior. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Breno Medeiros, processo RO 4.791, dígito 16 de 2012, em que são partes Warley Rodrigues de Souza e Banco Santander Brasil S.A. e outro. Com a palavra o relator. Senhor presidente, ação rescisória, decadência pronunciada de ofício. Na realidade, considerando o não cabimento de embargos a SDI 1 do TST contra acórdão proferido em sede de embargos de declaração em agravo do instrumento, publicado em 5/6/2009, a teor da súmula 353, o prazo para interposição de recurso ordinário
extraordinário 15 dias expiraria em 22/6/2009. Sendo assim, houve trânsito julgado do acórdão em embargo de declaração em agravo de instrumento em 23/6/2009. A ação rescisória foi ajuizada em 25/5/2012 e se encontra atingida pela decadência, razão pela qual voto no sentido de extinguir o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 269-4 do CPC de 73. Doutor Eli, só registro. Só registro, mantido o voto, senhor presidente. Senhores ministros, decisão unânime nos termos do voto do relator, consignada a presença, doutor Eli Taíro Júnior. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Breno Medeiros, processo RO 409, dígito 84 de 2014, em que são partes SEB, Distribuição S.A. e Carlos Antônio Ferreira de Oliveira. Com a palavra o relator. Senhor presidente, trata de ação rescisória ajuizada sob a égide do CPC de 73. Depósito prévio insuficiente, pressuposto constituição e desenvolvimento válido do processo, não há a concessão de prazo para a regularização, foi extinto sem resolução de mérito, razão pela qual eu estou mantendo nesse sentido, realmente o depósito foi insuficiente. Reversão do depósito prévio ao réu, aqui eu estou votando no sentido que é devida a restituição do depósito prévio à autora, em razão, uma vez que não foi julgada improcedente ou inadmissível a ação rescisória, mas sim a petição inicial foi indeferida, razão pela qual eu dou provimento parcial ao recurso ordinário apenas para determinar que o valor recolhido a título de depósito prévio seja restituído à autora. Doutora Calice, pelo recorrido, seu registro. Excelência, eu gostaria de me manifestar em relação à questão do depósito. Pois não, com a palavra no tempo regimental. Tá. No primeiro momento, gostaria de cumprimentar um bom dia ao excelentíssimo senhor ministro-presidente, aos demais ministros e ao excelentíssimo senhor relator. Senhor presidente, eu data venha, humildemente, discordo da afirmação em relação ao depósito, porque quando da ocorrência da ação, o CPC vigente era o 73, e lá ele falava ação, embora a instrução normativa fale bem pedido. O que eu acho que acontece? Essa forma de interpretação acaba por restringir demais, porque a via rescisória é uma via excepcional. E dentro desse processo, nós podemos perceber claramente que ele queria o quê? Ele queria um sucedâneo de recurso, de forma que, quando se indefere, ainda que liminarmente, a inicial, ali houve toda uma instrução probatória, uma instrução processual. A parte se manifestou, o relator, quando deferiu seu voto, como diz a norma na CLT, que me foge o artigo agora, o juiz, ele ainda que não adentre ao mérito, mas sucintamente, ele tem que se manifestar sobre toda a questão posta na rescisória, de forma que houve toda uma instrução processual e hoje, o CPC atual, ele fala em pedido, ele corrigiu. Por quê? Porque quando você interpreta de uma forma mais restritiva, a questão referente ao CPC de 73, que falava ação, quando você diz ação, você está dizendo... no primeiro momento, eu não adentrei no mérito, mas a ação foi toda prosseguida, embora não tenha adentrado no mérito. Hoje, em virtude do novo CPC, o princípio da primazia do julgamento do mérito, eu entendo que a questão pedido, ela se faz muito presente, porque hoje dificilmente vai se ter uma decisão sem julgamento de mérito, o que não ocorria no caso passado do CPC, de forma que quando você reverte, é uma forma, o caráter, a natureza jurídica do depósito é multa. Por quê? Porque ele veio fazer-se de uma ação que é excepcionalíssima. E ainda assim ele se valeu, mesmo sem nenhum direito acerca disso, porque toda a instrução probatória, tanto da rescisória como da primeira instância, ele se manteve totalmente silente. Então, data vênia, humildemente, eu peço a reconsideração, se assim o ministro entender, e agradeço pela oportunidade da palavra. Pois não, doutora. Mantém o voto, ministro Breno? Mantém o voto. Senhores ministros, alguma consideração? Decisão unânime, nós temos o voto do relator, sustentou pelo recorrido, doutor Carlos Andréa Melo de Oliveira. Pregão.
Relator excelentíssimo, senhor ministro Breno Medeiros, processo RO 21.276, dist 61 de 2017, em que são partes Expresso Satélite Norte LTDA e José Coelho da Silva e outros. Com a palavra, relator. Senhor presidente, que são 4 processos, parece que são a mesma autora, a mesma matéria. Então, com relação a esse primeiro, nós já tivemos aqui um julgamento idêntico na semana passada, inclusive foi o advogado João Negrão, que é de Goiás, que esteve aqui a sustentar. E havendo esse precedente, o meu julgamento é no mesmo sentido. No caso aqui, se trata de mandado de segurança interposto e julgado sob a égide do Código de 2015, ato coador, é uma decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade, inadequação da via eleita, orientação jurisprudencial 92 da SBDI 2. No caso, a controvérsia que envolve a rejeição de exceção de pré-executividade, inclusão do recorrente no polo passivo da execução trabalhista em face do reconhecimento de grupo econômico, deve ser analisada em embargos de execução, com a possibilidade de interposição posteriormente de agrado de petição. Não há dúvida de que a situação dos autos atrai a aplicação da OJ 92, segundo a qual não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial passiva de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido. No mesmo sentido, a súmula 267 do STF, razão pela qual eu voto no sentido de conhecer e não prover do recurso ordinário. Doutora Adriana. Excelências, muito bom dia. Quero cumprimentar o presidente e demais ministros. Também, como meu colega citado pelo ministro João Negrão, também sou de Goiás e venho, mais uma vez, tentar expor essa tese. A empresa impetrante foi incluída diretamente na fase de execução desse processo, sob a alegação de formar grupo econômico com outras empresas. Destaque-se, excelências, que o magistrado sequer apontou os motivos para a inclusão da impetrante, o fazendo, pois, através de uma decisão totalmente sem motivação. A impetrante opôs naquele processo uma exceção de pré-executividade, alegando, em suma, que a inclusão direta na fase de execução viola o artigo 513, parágrafo 5º do Código de Processo Civil de 2015 e que a declaração de grupo econômico, sem nenhuma fundamentação, viola os direitos da impetrante, que não pôde sequer formular uma defesa, excelências, já que o juiz singular não diz o motivo pelo qual entendeu pela formação de grupo econômico. Até mesmo para que a impetrante possa saber se tal definição é ou não está em consonância com o que vem sendo definido aqui pelo TST, conforme já sabemos. A exceção de pré-executividade foi rejeitada, e, contra essa decisão, a impetrante maneja o presente mandado de segurança, entendendo ser cabível. Por quê? Porque a redação da súmula 397 do TST deixa clara a relação existente entre o mandado de segurança e a exceção de pré-executividade na execução trabalhista. A OJ número 92 da SDI 2 diz sobre o cabimento do mandado de segurança na inexistência de recurso próprio. Então, se pode concluir que cabe ao MS de decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, visto não existir recurso próprio para questioná-la. Por outro lado, excelências, as teses levantadas nessa exceção que foi rejeitada não podem ser suficientemente enfrentadas e, sobretudo, julgadas em todas as instâncias por meios dos embargos de execução, que eventualmente possam vir a ser oferecidos. Isso porque, excelências, sendo as teses baseadas em direito infraconstitucional, a discussão irá limitar-se ao conhecimento do regional.
pois sabemos que o artigo 896, no seu parágrafo 2º da CLT, não admite o recurso de revista na execução, se fundamentado em matéria infraconstitucional, como é o caso em tela. A matéria é o parágrafo 2º do artigo 2º da CLT. Desse modo, excelências, a única forma de garantir ao impetrante o exercício de sua ampla defesa, que, no nosso entender, também inclui o acesso ao TST, é admitindo-se o mandado de segurança nessa exceção de pré-executividade. Sabemos que o direito processual do trabalho possui um regramento próprio, exigindo garantia para esse tipo de recurso. Ou seja, o fato é que o executado pode fazer uso da exceção de pré-executividade, inclusive, para, mormente, não ser obrigado a fazer uma garantia, exigência que pode inviabilizar a sua defesa. Nesse caso, a garantia para esse processo seria de mais de R$1 milhão hoje. Ilegalidade, vamos falar sobre a ilegalidade. Consiste, primeiramente, na flagrante inclusão do impetrante diretamente na fase de execução, o que é vedado pelo entendimento do artigo 513, parágrafo 5º do novo CPC, que veio dispor que o cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do cobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. E sabemos que a Instrução Normativa número 39 do TST não excluiu a aplicação desse dispositivo do novo CPC ao processo do trabalho. Essa inclusão na fase de execução da impetrante, como eu já disse, prejudica o seu direito também ao contraditório. E, mais grave ainda, a impossibilita de trazer ao TST o seu recurso de revista. Fica a impetrante sem possibilidade de fazer prevalecer ao seu favor uma tese que já é predominante aqui no TST sobre a formação de grupo econômico, como todos sabemos. Entendam, excelências, estão sendo privilegiadas aquelas empresas que são incluídas nas lides por alegação de grupo econômico logo na fase inicial do feito, porque podem valer-se do recurso próprio para trazer ao TST o conhecimento da matéria infraconstitucional e obter a aplicação do entendimento sob a correta definição do que seja um grupo econômico. Enquanto que as outras empresas, como é o caso da impetrante, incluídas somente na fase de execução, continuam amargando os nefastos efeitos dos conceitos ultrapassados, antigos, dados pelos regionais a esse instituto. E esses conceitos ainda prevalecem. Perguntamos, excelências, data máxima vênia, onde está a uniformização da jurisprudência de que deve cuidar esse TST? Vão continuar subsistindo e, o que é pior, coexistindo na jurisprudência pátria diferentes definições para o que seja um grupo econômico? É o que acontece hoje. Não seria direito líquido e certo da impetrante também ter um tratamento isonômico para haver aplicado ao seu caso os conceitos que hoje prevalecem aqui no TST? Vejamos que a autoridade impetrada no presente feito não fundamentou seu entendimento, limitando-se a dizer que, em consideração ao artigo 878 da CLT, em consideração ao seu poder de cautela, e ainda considerando as tentativas de localização de bens do executado restaram infrutíferas, determino a inclusão da impetrante no polo passivo. Apenas isso.
Não houve nenhuma fundamentação. A falta de fundamentação, Vossas Excelências hão de concordar comigo, que impede a defesa da impetrante. Nesse caso, a impetrante nem pode se insurgir contra a interpretação dada ao conceito de grupo econômico pelo magistrado singular, porque não foi dada nenhuma interpretação, Excelências. Doutora, ele simplesmente não fundamentou. Tem 1 minuto para terminar. Sim. O caso da excepcionalidade, gostaria de salientar que essa empresa é uma prestadora de serviços públicos e, como tal, está sujeita ao regramento da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que exige, com a Resolução 4.770/2015, no seu artigo 80, que a autorizatária deverá manter as condições exigidas nessa resolução durante a autorização, podendo a ANTT solicitar comprovação de regularidade a qualquer momento, ou seja, entre outras certidões que comprovam regularidade trabalhista, fiscal, previdenciária, a BNDT. A BNDT dessa empresa, senhores, não tem nenhum registro de uma execução trabalhista movida por seus empregados, apenas dos empregados desse grupo econômico. Uma empresa que, como dizem em Goiás, vou usar algo da minha terra, anoiteceu e não amanheceu. Seus sócios sumiram e agora a empresa impetrante está a responder pelos seus débitos. Peço a Vossas Excelências que pensem que a impetrante é uma empresa que dá hoje mais de 1.000 empregos entre diretos e indiretos. E é isso que o Brasil precisa hoje, Excelências, proteger aquilo que é mais digno, que é a dignidade do trabalhador, que é o emprego. Essa empresa pode vir a falir com essa situação. Seu tempo terminou. Muito obrigada. Me desculpe, presidente. Relator com a palavra. Senhor presidente, eu entendo aqui, eu recebi a advogada no meu gabinete e todas essa indignação, esse levantamento, essas argumentações foram expressadas naquele momento. Acontece que a jurisprudência aqui ela é muito clara com relação à inadequação da via eleita. Havendo recurso possível aqui dentro da fase de execução, o mandado de segurança não é a forma para se questionar toda essa matéria de fundo estabelecida pela advogada, razão pela qual eu mantenho a decisão. Senhores ministros, ministro Douglas. Senhor presidente. Ministro Alexandre Agra. Só uma dúvida, se o ministro Breno puder me esclarecer. Aqui é caso de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou de inserção de componente de grupo econômico na execução que não participou do processo de conhecimento? Grupo econômico que não participou. Do processo de conhecimento. Exatamente. Inclusive, Vossa Excelência foi o relator do processo 2 semanas atrás desse mesmo grupo. Desse mesmo caso. Era essa a minha dúvida, exatamente. Eu acompanho. Ministro Douglas. Senhor presidente, antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar o eminente relator pelo voto que nos oferece, igualmente cumprimentando a ilustre advogada que honra as melhores tradições jurídicas goianas. Obrigada. O tema relativo ao cabimento do mandado de segurança contra atos judiciais, de fato, suscita uma série de questionamentos, de polêmicas, e eu mesmo fui relator de um caso envolvendo a mesma parte, o RO 1014, dígito 52 de 2017, em que nós afirmamos aqui na SDI 2 a tese que o eminente relator nos oferece. Apenas com uma singularidade, naquele caso originário da Egrégia Nona Região, a decisão que determinou a apreensão de bens de pessoa estranha à execução, mas que faria parte do mesmo grupo econômico da instituição da empresa executada, fora devidamente fundamentada. Neste caso, enquanto Sua Excelência proferiu o voto e a ilustre advogada, na sequência, produziu a sustentação oral, eu abri os autos aqui, manuseei a petição inicial, vi as decisões judiciais e realmente não há qualquer fundamentação. Não há fundamentação na decisão que ordenou a apreensão de bens da impetrante,
não há fundamentação na decisão que examinou a exceção de pré-executividade, não há fundamentação na decisão que examinou os embargos de declaração opostos à decisão que decidiu a pré-executividade. Ou seja, neste específico caso, me parece que o mandado de segurança deveria ser admitido na medida em que é manifesta a violação do artigo 93, inciso 9 da Constituição da República. Fosse diferente a hipótese, com qualquer motivação certa ou errada, aí sim teria franca aplicação à diretriz da OJ 92, desta subseção. Mas eu fico a imaginar a situação da parte que não tem sequer condições de esgrimir argumentos para afastar a decisão judicial que afirmou a existência do grupo econômico. Por que grupo econômico? Há relação de subordinação, de coordenação, há sócios comuns, não há objetivamente qualquer fundamento. É um caso realmente que me parece desbordar da nossa jurisprudência e atrair a compreensão excepcional do cabimento do mandado de segurança. Evidentemente, o juízo da execução, reputado coator, poderá, mediante decisão fundamentada, determinar novamente o redirecionamento dos atos, mas não poderá fazê-lo subtraindo da parte o direito fundamental à ampla defesa, violando o artigo 93.9 e conferindo ao processo um caráter absolutamente arbitrário que é incompatível com a noção democrática do processo. Presidente, eu, com base nessa singularidade, colocaria a questão ao eminente relator, porque me parece que, neste caso, nós devemos, sim, admitir o mandado de segurança e conceder a ordem, desconstituindo a penhora e restabelecendo o devido processo legal. Ministro Breno. Eu acredito que, uma vez estabelecido que se trata de grupo econômico, não vejo essa desfundamentação toda, como colocado pelo ministro Douglas, mas fico à disposição. Prossigo tomando votos. Ministro Emanuel, como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, eu vou pedir, vênia, a divergência aberta pelo ministro Douglas e vou acompanhar o relator, até porque já há um precedente aqui na SDI 2, julgado há 2 sessões atrás da relatoria do ministro Alexandre Agra. Eu acompanho o relator com todas as vênias do ministro Douglas. Pois não. Ministra Adelaide, como vota? Senhor presidente, o doutor relator, ele traz em seu voto até precedentes meus, mas eu vou acompanhar a divergência do ministro Douglas e pelas mesmas razões aqui aduzidas por ele. Porque a aplicação da nossa OJ 92, ela pressupõe que a parte tenha a possibilidade de um recurso que possa lhe atender, né, na sua pretensão. E como o próprio ministro Douglas fundamenta em seu voto divergente, todas as decisões proferidas elas estão desfundamentadas. Então, eu vou pedir vênia ao relator e vou acompanhar a divergência do ministro Douglas para, nesse caso excepcional, não se aplicar a nossa OJ 92. Ministro Alexandre Agra, como vota? Senhor presidente, eu fiz aquela pergunta ao ministro Breno, exatamente porque, no caso da desconsideração da personalidade jurídica, é outra hipótese, a instrução normativa número 39, no seu artigo 6º, parágrafo 1º, 2, estabelece que, contra a decisão, cabe na fase de execução agravo de petição, independentemente da garantia do juízo. Não é hipótese, a hipótese aqui é de grupo econômico, que pressupõe solidariedade e, no caso de solidariedade, é possível mover a ação contra qualquer um dos componentes do grupo econômico e é possível também, uma vez movido contra um, acrescentar outro. Isso é decorrência do próprio Código Civil, toda vez que existe solidariedade. Aqui, no caso, foi manejada a exceção de pré-executividade sob o pressuposto da nulidade do processo, porque teria havido alguma irregularidade. A irregularidade levantada é que
não houve possibilidade de defesa por esse componente do grupo econômico que não teria participado do processo de conhecimento e estaria agora sendo ajuizada execução, ou sendo movida a execução contra ele. De qualquer maneira, essa execução seria possível em razão exatamente da solidariedade, mas é preciso, lógico, estabelecer aqui o contraditório, porque nada impede que a parte tenha defesa no sentido de comprovar que ela não compõe o grupo econômico, como salientado pelo ministro Douglas. Mas o fato é que desta decisão, e isso foi garantida a possibilidade de arguir essa defesa em exceção de pré-executividade, então isso foi manejado, ou seja, estabeleceu-se aí o contraditório nesta oportunidade, e da decisão da exceção de pré-executividade, no meu entender, cabe agravo de petição. Então, há recurso. O recurso ao agravo de petição não é o mandado de segurança que vai suceder, que vai substituir esse recurso que é cabível. Eu acho até que da decisão da pré-executividade não tem que entrar com embargos à execução, que seria uma ação. Vai recorrer diretamente daquela decisão por meio de agravo de petição, porque das decisões proferidas na execução cabe agravo de petição, assim como no processo de conhecimento das decisões proferidas cabe recurso ordinário, desde que elas não sejam de natureza interlocutória. Essa decisão não me parece de natureza interlocutória, parece uma decisão realmente essencial ao desenvolvimento da execução. Então, cabendo agravo de petição, não cabe mandado de segurança. Essa questão tem que ser, então, dirimida através do agravo de petição, e do agravo de petição caberá, se for o caso, recurso de revista. Então, por tais razões, que eu acompanho o voto do ministro Breno. Senhor presidente. Com o relator. Senhor Pois não, presidente. ministro Douglas. De maneira muito breve, o ministro Alexandre traz um elemento novo ao debate que diz com o cabimento do agravo de petição contra a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade. Essa é uma das questões também tormentosas na jurisprudência dos regionais, e aqui na subseção 2 nós debatemos isso à exaustão e vem prevalecendo a tese de que não cabe agravo de petição contra a decisão que acolhe que rejeita a exceção de pré-executividade, porque ela assumiria a natureza interlocutória e a matéria seria remetida aos embargos à execução para posterior debate. Senhor presidente, Pois não, ministro Alexandre. Estabelecer agora esse contraditório não é contraditório ao que o ministro Douglas diz, não. Pelo contrário, eu acho que seria preciso uma reflexão por parte desse tribunal a respeito desta situação, porque até na justiça comum, determinadas decisões elas são de tamanha importância, ainda que se trate de um despacho, né, e não uma decisão interlocutória, que desafia, por vezes, o agravo de instrumento. E nós estamos aqui diante de uma decisão que me parece que ela é de suma importância para a execução. Saber se vai executar fulano ou cicrano, isso dá o direcionamento do processo, a continuidade do processo, talvez até o sucesso ou insucesso no proveito em relação à execução. Então, me parece que essa é uma decisão proferida em processo de execução que desafia, evidentemente, o agravo de petição. É a maneira através da qual se busca a revisão desta decisão. Acho até que submeter essa questão a uma prova pré-constituída, como é o caso do mandado de segurança, me parece uma coisa bastante complicada, porque nada impede uma amplitude de realização de provas cabível numa instância ordinária, que não é objeto do mandado de segurança. Então, acho que nós precisaríamos rever, nós já revimos tanta coisa aqui, dando as oportunidades cabíveis, rever no sentido de que essa decisão proferida numa exceção de pré-executividade, ela possa ser revista através de agravo de petição, quando for ela de importância tal para execução, que possa fulminar ou resultar no sucesso da execução. Ministra Maria Helena Malma. Se discutiu muito nas instâncias ordinárias a questão do próprio cabimento da pré-executividade. Isso foi um longo debate e acabou prevalecendo que, em relação
a excepcionalidade da pré-executividade, não caberia o agravo de petição no caso dela ser julgada improcedente, a exceção do julgamento procedente. E, no caso, é uma opção que a parte faz entre os embargos que estão disponibilizados ou as vias ordinárias, e todos nós sabemos que o objetivo da pré-executividade é exatamente não estabelecer o depósito que a lei exige nos embargos. Então, é uma liberação, é uma nova forma de execução sem a garantia em juízo. Mas, por hora, tem-se entendido que não cabe agravo de petição, essa é a jurisprudência majoritária, eu não conheço jurisprudência em sentido contrário, em especial aqui o processo é oriundo da 4ª Região, é assim que o tribunal de lá tem entendido, e não apenas o da 4ª Região. E aqui, no caso, eu entendo, sim, pela aplicação da orientação jurisprudencial número 92, da SDI 2, até porque isso foi uma opção que a parte fez ao ingressar com a exceção de pré-executividade. Então, sim, o sistema permite outras formas de defesa e não estão esgotadas neste incidente. Então, por essas razões, eu acompanho o relator. Senhor presidente, pois não, ministro Breno. Só para que não pare dúvida sobre o meu voto, na realidade, eu entendo, o ministro Douglas colocou que, de uma forma simples, ele entende desfundamentada, foi elegido aí essa empresa em razão de funcionar como grupo econômico da empresa executada. Mas é sempre importante falar, como a ministra Maria Helena acabou de salientar, que, no primeiro momento, houve exceção de pré-executividade. Eu estou com ela aberta aqui a decisão vem fundamentando exatamente isso, que ele se trata de grupo econômico, quais os fundamentos, porque ele participou, era sócio. Então, essa situação toda, ela vem na exceção de pré-executividade. Então, existe uma fundamentação. É claro, não foi acolhida, e não sendo acolhida, correta também, tendo a ministra Maria Helena, que aí é o momento em que se tem que fazer o depósito e entrar com embargo de execução. Então, eu estou mantendo que o... Presidente, aí agora é questão de fato. Eu estou com a decisão aberta, não sei se é o mesmo processo, mas a decisão tem um tópico com 4 parágrafos, 3 dos quais em uma linha, e só examina a nulidade. No primeiro parágrafo, esclarece o teor dos argumentos. No segundo diz, sem razão, quanto às matérias ora alegadas, reporto minha decisão de folha 717, indefiro. E a decisão de folha 717, presidente, ela, que vem precedida de alguns considerandos, não traz qualquer dado objetivo que permita o controle judicial dessa decisão. A parte não sabe por que está sendo chamada. Se é mesmo sócio, se é coordenação, se é subordinação, qual é a base fática da decisão judicial que reconhece o grupo econômico. E aí vem o debate em torno da garantia do juízo, dos ônus absurdos que possam ser impostos a alguém que não tem o direito de defesa. É só isso, presidente. Pois não. Bem, cabe votar. A questão é muito delicada, mas eu vou partir da seguinte premissa. Poderíamos nós, em mandado de segurança, examinar o mérito da existência ou não de grupo econômico? A meu juízo, não. Não poderíamos. Não é? O que é que está se discutindo aqui? É se efetivamente foi observado o devido processo legal para incluir a empresa impetrante no polo passivo da execução. Eu até sou simpático à tese, mas eu acho que nós temos que meditar um pouco, porque nós vamos abrir uma exceção que talvez se torne a regra. Quer dizer, toda vez que uma decisão não vier devidamente fundamentada, ou uma situação que não for observado o devido processo legal, por alguma razão, caberia mandado de segurança. Na verdade, nós estamos fazendo um controle de quê? Do devido processo legal.
o fato da decisão não ter sido fundamentada seria suficiente para se acolher o mandado de segurança e cassar essa decisão e devolver o processo ao juiz Acó para que ele profira outra decisão? E qual seria a utilidade prática disso? Porque se ele proferir outra decisão no incidente de pré-executividade e reconhecer fundamentadamente o grupo econômico, qual seria o recurso que a parte poderia ajuizar, interpor? Já que nós estamos entendendo que não cabe recurso na questão da pré-executividade. Então, eu não sei, eu acho que nós ficamos rodando em volta do mesmo problema sem sair do lugar. Por isso é que eu, neste momento, como disse muito bem a ministra Maria Helena, o impetrante, ele fez uma opção. Poderia ter embargado, garantido a penhora, embargado a execução, embargo de terceiro, para discutir o mérito da questão e aí sim trazer a matéria pelo mérito ao TST, mas preferiu entrar com a exceção de pré-executividade, que sabidamente, pelo menos, tem sido este o entendimento predominante aqui no tribunal, que não caberia recurso dessa decisão. Então, resumidamente, embora a matéria seja muito complexa, eu também entendo que foi a opção que o impetrante tomou ao usar o meio de defesa e acabou ficando mesmo nesta situação sem possibilidade de solução posterior. Por isso é que eu estaria também acompanhando o relator. Não obstante, compreendo a preocupação do ministro Douglas de se garantir à parte a devida prestação jurisdicional. A minha dúvida é se isso seria suficiente para se conceder a segurança. É apenas isso. E proclamo que a decisão é por maioria, nós temos o voto do relator, vencidos o ministro Douglas Alencar Rodrigues e a ministra Adelaide Miranda, que conheciam e davam provimento ao recurso. Presidente. Sustentou a doutora Adriana Mendonça Silva Moura. Assim se decide. Eu solicito a juntada de voto vencido. Pois não. O ministro Douglas juntará voto vencido, cujos fundamentos adere à ministra Adelaide. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Breno Medeiros, processo RO 21.436, dígito 86, de 2017, em que são partes Humberto Pereira da Cruz Cardoso e Clóvis Schoner e outros. Relator. Senhor presidente, é a mesma decisão. São 4 processos. É a mesma hipótese? Sim. E a mesma tese também, a mesma solução? Sim. O 21.436, o 21.446 e o 933. A doutora também está inscrita nesse processo? Sim. Se reporta à sustentação do processo anterior, doutora? Posso fazer uma observação, excelência? A doutora está na tribuna, tem direito à palavra. É o último processo, 933, não é o mesmo caso. Esses dois que seguem esse, que acabei de sustentar, eles são movidos, são mandados de segurança também, mas movidos pelos sócios das outras empresas que também foram incluídas no grupo econômico. Apenas para enfatizar que eles foram incluídos também pela questão da desconsideração da personalidade jurídica, que é diferente. Pois não. Que exigiria, como hoje se exige, um procedimento próprio. E isso não aconteceu. Igualmente, afetando a amplitude da defesa dos impetrantes, no caso, não é? Porque, como já enfatizei, vem uma decisão não fundamentada, como o advogado, por exemplo, enfrenta
Excelências, uma decisão não fundamentada. Quais os motivos, não é? Inclusive uma afronta, como disse o excelentíssimo ministro Douglas, ao artigo 93 da Constituição Federal, inciso 9, que diz que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Ele não disse fundamentadas apenas as decisões importantes, as decisões finais, mas todas as decisões. E nós entendemos que a decisão, numa exceção de pré-executividade, deveria ter sido plenamente fundamentada, sobretudo invocando as razões que levaram o juiz Acó a incluir essas empresas no grupo econômico. Porque hoje, a questão é, hoje há uma clara definição diferente de grupo econômico que vem sendo dada pelo TST do que vem sendo dada pelos regionais. Os regionais entendem que pode haver grupo econômico pela simples coincidência de sócios. Os regionais entendem que pode haver grupo econômico por outros motivos que o TST não aceita. Por isso, entendemos que a decisão não fundamentada cerceia sobremaneira a defesa, os meios de defesa dos impetrantes. Esses são os processos que se seguem. Agora, o 933 realmente tem uma decisão fundamentada. Seria um outro tema a enfrentar. Eu não sei agora como fazer. O ministro primeiro dá o seu voto, não é isso? Vamos ficar no 21, o que foi apregoado, doutora, 21.436. Isso. É a questão do sócio. Isso. Tá bem. Ministro Breno. Todos da mesma forma é o J92. Então, vamos um por um para ficar mais claro o julgamento. Então, nós estamos no 21.436. Vossa Excelência também conhece e nega provimento com base na J92. Tá bem. A doutora já esclareceu a questão. Ministro Douglas. Senhor presidente, como eu disse no julgamento anterior, cada caso tem a sua singularidade. Neste caso, presidente, há fundamentação. A decisão transcrita pelo eminente relator... Presidente, eu peço vista em mesa neste caso, porque a tese eu não tenho dúvida em relação ao J92. O meu posicionamento é no sentido da absoluta exceção quando a parte se vê privada do direito de defesa. Seria um caso que escapa à torrente jurisprudencial dessa subseção. Eu peço vista em mesa neste caso. Pois não. Então, suspenso o julgamento em razão de vista em mesa, ministro Douglas. O pregão do próximo processo. Então, posso pular esses três? Nós vamos pular os três próximos, que é a mesma questão. Presidente, o 933 tem fundamentação. Pode apregoar o 933. 933, estou de acordo, então vamos ao pregão do 933. Relator excelentíssimo, senhor ministro Breno Medeiros, processo RO 933, dígito 06 de 2017, em que são partes Expresso Satélite Norte LTDA e espólio de Valdir Brunheruto. Ministro Douglas, é o mesmo encaminhamento, não é? No sentido de... Eu não tenho divergência, presidente, nesse caso. Não tem a decisão divergência está neles? largamente fundamentada, com base em provas documentais, no sentido de demonstrar, segundo a convicção do juízo primário, a existência do grupo econômico. Pois não. Doutora Adriana, alguma consideração da tribuna? Posso fazer uma observação também, Excelência? Na verdade, em razão àquela questão da não fundamentação, nós temos três processos. É o da Expresso Satélite Norte... Me perdoe, nós estamos no 933. Ah, tá. É porque ficou faltando um, Excelência. Sim, nós estamos no 933. Tá. Com relação ao 933, foi sim fundamentada a decisão. O ministro tem razão. Deixa eu me encontrar aqui. A senhora pretende sustentar também em relação a isso? Sim. Então, com a palavra. Obrigada. Entende que nesse processo, Excelências, entendemos que é o mandado de segurança também, entendemos que o ato coator, sem sombra de dúvida, é a decisão que declarou nesses autos a existência de grupo econômico por haver identidade de sócios e relação de coordenação entre as empresas. Enquanto que a lei
e a jurisprudência do TST exigem a relação de dominação entre elas para caracterizar o grupo econômico. A impetrante, excelências, tem acompanhado muito de perto a evolução do pensamento sobre o grupo econômico aqui no TST. Temos já posicionamentos formados, inclusive da SDI 1, no EEDRR 21 49 40 39 de 2006, julgado em 22/5/2014, em que restou assim emendado, peço licença para citar. Configuração de grupo econômico, artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Existência de sócios em comum. A interpretação do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT conduz à conclusão de que, para a configuração de grupo econômico, não basta a mera situação de coordenação entre as empresas. É necessária a presença de relação hierárquica entre elas, de efetivo controle de uma empresa sobre a outra, ou as outras. E também sobre existência de sócios em comum, já resta pacificado o entendimento, relator ministro Guilherme Caputo Bastos, 5ª turma, TST-RR 191.717 de 2007, de que a mera existência de sócios em comum e de relação de coordenação entre as empresas não constitui elemento suficiente para a caracterização do grupo econômico. Ou seja, as duas premissas utilizadas pelo juiz singular, excelências, não mais se coadunam com a interpretação dada por esse TST a essa norma infraconstitucional. E o problema continua sendo o mesmo, porque, sendo uma norma infraconstitucional, delimita sobremaneira a defesa da impetrante, porque ela jamais alcançará, via de recurso próprio, que é proibido pela legislação 896 da CLT, o acesso ao TST. Como eu disse antes, e gostaria de enfatizar, pedindo a paciência de vossas excelências, coexistem no mundo jurídico, continuam coexistindo simultaneamente dois entendimentos sobre o que seja um grupo econômico. Um entendimento do TST e um entendimento dos regionais. Eu peço licença para contar um pequeno episódio que a advogada aqui passou quando foi sustentar no regional, em Curitiba. Após a minha sustentação, a relatora me disse: olha, doutora, interessante a senhora trazer, logo após esse julgamento aqui do TST, interessante que a senhora traga esse pensamento do TST, mas o TST é lá em Brasília, aqui em Curitiba pensamos diferente. Vão continuar coexistindo, e as empresas que ingressam na fase inicial do processo têm o privilégio, entendo eu, que tem uma condição privilegiada de poder alçar o TST através do recurso, enquanto que as empresas que ingressam na fase executória, além de terem, como tenho dito, a sua defesa, a sua ampla defesa prejudicada, ainda não conseguem alçar o Tribunal Superior. Eu peço que vossas excelências meditem bastante sobre esse aspecto. Muito obrigada pela atenção e pela paciência. Obrigado. Ministro Douglas, não há divergência neste caso, não é, ministro Douglas? Senhores ministros, alguma divergência? Decisão unânime, nós temos voto do relator neste caso. Vamos ao próximo. Douglas, aquele que está aqui visto em mesa já tem condições? Retorno de vista em mesa. Relator excelentíssimo, senhor ministro Breno Medeiros, processo RO 21.436, dígito 86, de 2017. Senhor presidente. Pois não, ministro Douglas. Todos os casos da segunda vara do trabalho de Santa Rosa se incluem
naquela situação excepcional de absoluta ausência de fundamentação. Então, eu peço vênia respeitosa para ficar vencido e juntar voto em todos eles. Com a ministra Adelaide. Também. Então, neste caso, a decisão é por maioria. Nós temos o voto do relator, vencido o ministro Douglas e a ministra Adelaide. Sua Excelência, juntar a declaração de voto vencida pelo acordo, cujos fundamentos adere a ministra Adelaide. Assim se decide. Vamos ao próximo. Senhor presidente? Pois não, ministro. Só tem uma peculiaridade, desculpa, nesse processo, é que aqui, diferentemente de grupo econômico, me parece que é desconsideração da personalidade jurídica. Não muda o resultado, no meu entender, porque poderia a parte ter se valido, de acordo com a Instrução Normativa 39, do agravo de petição, e preferiu discutir o mérito desta situação através de mandado de segurança, que me parece que não é a via adequada. Está bem. Vamos ao próximo, então. Falta um, não é? Do mesmo... Relator excelentíssimo, senhor ministro Breno Medeiros, processo RO 21.446, dígito 33, de 2017, em que são partes espólio de Abadio Pereira Cardoso e Expresso São Luís LTDA e outros. Ministro Breno. A mesma decisão. No sentido de conhecer e negar provimento. Certo. Ministro Douglas. Vencido, com voto. Fica vencido também, não é? Doutora Adriana se reporta à sustentação naquele primeiro processo. É igual, Sim. Não é, doutora? Isso, tá Excelência. Bem. Muito obrigada. Também fico vencido. Então, a decisão é por maioria. Nós temos o voto do relator. Vencidos o ministro Douglas e a ministra Adelaide. O ministro Douglas juntará a declaração de voto. O ministro Adelaide adere aos seus fundamentos. Consignada a presença, doutora Adriana Mendonça da Silva Moura. Se reporta a sustentação do primeiro processo apregoado sobre esse tema. Assim se decide. Prosseguindo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Breno Medeiros, processo RO 101.558, dígito 07 de 2016, em que são partes Telemar Norte Leste S.A. e Petromar e Telecomunicações e Serviço e outros. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte. Está inscrito o doutor Tomás Alves Lina. Está presente? Senhor presidente, me parece que já foi efetuada a sustentação oral e eu retirei o processo para melhor avaliar nesse processo. Já houve sustentação? Já houve a sustentação oral nesse processo. Está bem. Então, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, no primeiro momento, eu vinha entendendo que havia perdido o objeto nos presentes autos. Eu retirei para melhor avaliar, mas a minha conclusão não vai muito diferente, apenas só a fundamentação é que muda. Na realidade, para se entender um pouco do processo, nas razões de recurso ordinário, impetrante defende a ilegalidade da determinação de expedir o alvará de liberação de crédito em valor do litisconsórcio passivo, vez que deferida a recuperação judicial. Muito bem. Para melhor compreensão do caso, cabe um breve relato do que ocorreu nos autos principais. Em consulta ao Sistema de Informações Processuais do TRT da Primeira Região, extrai-se que em 4/10/2016 foi prolatado o dito ato coator. Em 6/10, foram interpostos embargos de execução pela recorrente. Já em 25/10 foi proferida a sentença que não conheceu dos embargos, por ausência de garantia do juízo. Na data de 5/11/2016, a certidão de que em 4/11 findou o prazo recursal do impetrante. Apesar de não constar certidão de trânsito julgado a partir dos embargos de execução, não foi interposto qualquer outro recurso. E apenas em 8/11 foi impetrada a presente ação mandamental. Observe-se ainda que em 2/3/2017 foi expedida certidão de crédito para habilitação do crédito no juízo falimentar, com superveniência, inclusive, do arquivamento definitivo dos autos em 17/4/2017, evidenciando a ausência de interesse jurídico a ser tutelado em razão de perda de objeto da ação mandamental. Além disso, a petição inicial da presente ação mandamental tem como pedido, abre aspas, requer seja deferida liminar inaudita altera partes, determinando a autoridade
coatora suspenda urgentemente a execução do processo, bem como seja reconsiderada a expedição de certidão de crédito, sendo que, se já expedida, seja cancelado. Fecha aspas. Na hipótese, a impetrante limitou-se a pedir a suspensão da execução nos autos do processo, e aqui eu cito o número, tendo em vista o deferimento da recuperação judicial e o impedimento da emissão de habilitação de crédito. Nos presentes casos, portanto, não cabe, em razões de recurso ordinário, discutir qualquer outro tema que não a suspensão da execução e expedição de certidão. Como visto em 5/11/2006, transitou em julgado a decisão impugnada, assim como principal fundamento a pretensão esbarra nos óbices da orientação jurisprudencial 99 da SDI 2 e na súmula 33 dessa Corte. A OJ 99 estabelece mandado de segurança, esgotamento de todas as vias processuais disponíveis, trânsito em julgado formal, descabimento, esgotadas as vias recursais existentes, não cabe mandado de segurança. E a súmula 33, mandado de segurança, decisão judicial transitada e julgado, não cabe mandado de segurança em decisão transitada e julgado. Então, senhor presidente, por esses fundamentos, eu proponho que seja conhecido o recurso ordinário e negado o provimento. Ou seja, Vossa Excelência está mantendo a decisão, mas por fundamento diverso, é isso? Sim, simplesmente, antes eu só pela perda do objeto, no entanto, nesse caso há o trânsito em julgado do processo. Pois não. Senhores ministros, alguma divergência? Então, a decisão é unânime nos termos do voto do relator, consignada a presença do Tomás Alves Nino. Assim se decide. Vamos ao próximo pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Breno Medeiros, processo AIRO 368, dígito 70 de 2016, em que são partes Vale Fertilizantes S.A. e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Pesquisa, Extração e Beneficiamento de Minérios do Estado de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Piauí. Está inscrito o doutor Pedro Lopes Ramos. Sim. Relator com a palavra. Assim. Senhor presidente, aqui se trata de agravo de instrumento de recurso ordinário. Foi indeferimento de pedido de tutela de urgência, agravo regimental desprovido no âmbito do TRT. Recurso ordinário incabível. Nos termos da OJ 100, da SDI 2, não cabe recurso ordinário para decisão ao TST de decisão proferida pelo Tribunal Regional que, em agravo regimental, manteve despacho que indeferiu a tutela de urgência em ação rescisória, uma vez que o processo ainda pende de decisão definitiva do Tribunal. Cito precedentes, razão pela qual eu voto pelo não provimento do agravo instrumento. Nesse caso, não há sustentação oral. Doutor Luiz Inácio, não é que está no tribunal? Senhores ministros, alguma divergência? Senhor presidente, ministro eu peço Alexandre. Vista em mesa. Suspenso o julgamento em razão de vista em mesa do ministro Alexandre Agra. O ministro Alexandre já tem condições? Senhor presidente, eu vou fazer o seguinte, senão eu vou ficar prendendo o ministro Breno aqui, com essa vista em mesa. Eu peço vista regimental, então. Pois não, vamos ao pregão. Retorno de vista em mesa. Relator excelentíssimo, senhor ministro Breno Medeiros, processo AIRO 368, dígito 70 de 2016. Então, a transformada vista em mesa em vista regimental pelo ministro Alexandre Agra, suspenso o julgamento. Temos mais algum, ministro Breno? Ministro Breno, Vossa Excelência está dispensado da sessão, mas convidado para um café aqui na sala de togas. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo ação rescisória 26503, dígito 77 de 2016, em que são partes Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. e Paulo Trindade da Silva. Ministro Douglas, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, trata-se de ação rescisória originária, que pretende a desconstituição da coisa julgada, que teria, segundo a dicção da inicial, violado os artigos 5º, inciso 35, 54, 55, 7º, inciso 1, 37, caput, inciso 2, 173, parágrafo 1º, todos da Constituição, bem como os artigos 128 e 460 do Código de Processo de 73. Eu estou, senhor presidente, votando no sentido, inicialmente, de admitir a ação rescisória e de reconhecer efetivamente violados os limites da litis contestácio. A leitura do acórdão rescindendo deixa claro que,
embora as partes do processo fossem Paulo Trindade da Silva, reclamante, e Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro, em liquidação, reclamada, a condenação à reintegração do trabalhador atingiu a empresa Oportrans, antiga denominação da autora. É evidente, nesse sentido, que houve superação dos limites subjetivos da lide, pois a autora, apesar de não ter figurado como parte nos autos da ação matriz, sofreu os efeitos da condenação imposta na decisão transitada em julgado. E, nesse sentido, suplantados os limites da lide, a coisa julgada violou frontalmente o artigo 128 do Código de 73, igualmente violou o devido processo legal, contraditório e a ampla defesa, o que impõe a sua desconstituição. Estou, então, votando no sentido de admitir e julgar procedente, admitir a ação e julgar procedente o pedido de corte rescisório para desconstituir o acórdão proferido pela Egrégia Quinta Turma desta Corte, órgão ao qual deverão ser restituídos os autos originários, a fim de que profira novo julgamento em sede de recurso de revista. Arbitro custas e honorários, no caso, por se tratar de trabalhador beneficiário da justiça gratuita, que ficam com a exigibilidade suspensa por até 5 anos na forma legal. É o voto, presidente. Doutor Eli. Presidente, pela empresa autora, mantido o voto do eminente relator, poderes nos autos, só o registro. Senhores ministros, senhor presidente, eu pediria vista regimental, não sei se o doutor advogado... Então, vamos à sustentação, doutor Eli, por favor. Pois não. Egrégia subseção, este é um caso nítido de erro de alvos, porque, embora a ação tenha tramitado contra a Companhia Metropolitana do Metrô em liquidação, em sede de cumprimento de mandado de reintegração, o juízo determinou que o fosse em relação ao Oportrans. E constata-se, excelência, até para sanar a dúvida do eminente ministro Vistor, que durante a defesa e durante os atos desta ação rescisória, num primeiro momento, o reclamante resistiu, mas caiu por terra aí, finalmente, com suas razões finais, quando ele, assustado em ter visto que errou o alvo, que não se trata da empresa Oportrans, pede, pelo princípio da eventualidade, que o corte rescisório direcione a reintegração do reclamante para a Companhia de Transporte sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro, a Rio Trilhos, quem sucedeu a Companhia Metropolitana em sede de liquidação. Então, o próprio reclamante admite em razões finais que errou o alvo, não era o Oportrans, que não participou daquela lide, que não se trata nem de sucessão, porque, na verdade, a obediência da questão da sucessão fora em relação a ele, particularmente a Rio Trilhos. Consta no sequencial 21, razões finais do reclamante, em que ele direciona a Rio Trilhos, demonstrando efetivamente que a Oportrans não ter sido parte e também não pode ser, nesta oportunidade, alvo do mandado de reintegração por não ter sido empregadora e não constado do título executivo que transitou em julgado. Então, nesse sentido, se requer que mantenha o voto do eminente relator, provendo a ação rescisória e afastando a reintegração decretada no juiz de ouro. Mantém o pedido de vista, ministro Alexandre? Não, senhor presidente, eu agora estou esclarecido. A minha dúvida era exatamente essa, porque houve uma cisão lá do metrô, Oportrans, a outra parte em liquidação, no fim a Oportrans acabou sendo sucedida pela Rio Trilhos, uma confusão em razão do passar do tempo e das diversas denominações, e eu estava em dúvida exatamente achando que era o caso da Oportrans como sucessora, mas eu verifiquei realmente a peça a que o advogado, doutor advogado, se refere na tribuna, e realmente me parece que houve aqui um erro de alvo. Eu acompanho o voto do outro relator. Senhores ministros, alguma divergência? Decisão unânime nos termos do voto do relator, sustentou pela autora, doutora Eli Tairon Júnior. Assim se decide. Pregão.
Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 21.292, dígito 49, de 2016, em que são partes Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica e Marilene da Silva. Ministro Douglas, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, trata-se de mandado de segurança aviado contra a decisão interlocutória na qual, Sua Excelência, o juiz reputado coator indeferiu o pedido de tutela provisória de reintegração no emprego. A segurança foi concedida pela Corte Regional, mas, no atual momento, percebe-se a existência de sentença superveniente, o que implica a perda do interesse de agir. Item 3 da súmula 414 desta Corte, e por isso estou votando pela denegação da segurança. Doutora Cíntia, só o registro. Sim, Excelência, por favor. Senhores ministros, decisão unânime nos termos do voto do relator, consignada a presença da doutora Cíntia Roberta da Cunha Fernandes. Assim se decide. Obrigada, Excelência. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 11.139, dígito 81, de 2016, em que são partes Ministério Público do Trabalho, da Terceira Região e Companhia Siderúrgica Nacional e outros. Ministro Emanuel, com a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, aqui cuida-se de recurso ordinário interposto pelo impetrante, a decisão que denegou a segurança. Com a superveniência, senhor presidente, da sentença nos autos originários, o mandado de segurança perdeu o objeto, porque a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória foi substituída pela sentença, fato a ensejar a ausência de interesse jurídico a ser tutelado, com a consequente denegação da segurança, na forma do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016/2009. E aqui a incidência do item 3 da súmula 414 do TST. Daí porque eu concluo em conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Doutor Gustavo, só registro. Por gentileza, Excelência. Obrigado. Senhores ministros, decisão unânime nos termos do voto do relator, consignada a presença do Gustavo Andere Cruz. Pregão. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 9.303, dígito 22, de 2011, em que são partes Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre, S.A., e Arlindo da Silva e outros. Relator com a palavra. Relatora, né, ministra Adelaide? Senhor presidente, trata-se de ação rescisória, ajuizada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, plano real, conversão dos salários em cruzeiros reais para o RV, alteração do critério de cálculo utilizado, discute-se a redução salarial e devolução dos valores pagos, princípios da irredutibilidade salarial e da vedação à alteração contratual lesiva, artigo 4855 do Código de Processo Civil de 1973, não configuração, e ressalto de forma bastante resumida, o voto está disponível para Vossas Excelências, que não houve pronunciamento explícito sobre o critério de cálculo, súmula 2981 do TST, o caso de incidência, portanto. Senhor presidente, eu conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. Doutor Nilton, só registro. Senhores ministros, decisão unânime nos termos do voto da relatora, consignada a presença do doutor Nilton da Silva Correia. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 80.400, dígito 08 de 2016, que são partes Banco do Brasil, S.A., e Cleomar de Castro Soares e outro. Com a palavra ao relator. Senhor presidente, só um instantinho. 80.400. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de recurso ordinário em ação rescisória, ajuizada já sob a égide da Lei 13.105 de 2015. A preliminar de legitimidade passiva de causa do sindicato autor para a defesa de direitos individuais homogêneos. Referida a preliminar, no entanto, desvirtua-se dos presentes autos, porquanto não figura
no polo ativo da presente rescisória nenhum sindicato de classe, mas pessoa física que figurou como reclamante em reclamação trabalhista individual, conforme documento na página 29. Rejeita-se, portanto, a preliminar. Outras preliminares, por exemplo, de impossibilidade jurídica do pedido rescisório, ausência de pré-questionamento, alegações, no entanto, que pressupõem necessariamente análise do mérito, pelo que rejeito essas preliminares, pelo menos neste momento processual. Prejudicial de mérito, decadência não configurada, a certidão de página 160 certifica que o trânsito em julgado ocorrido em 24/11/2014, certifica o trânsito ocorrido em 24/11/2014, sendo que a presente rescisória foi ajuizada em 23/11/2016, portanto, dentro do prazo decadencial. Rejeita-se, portanto, a prejudicial de decadência. Pretensão rescisória calcada no artigo 966-5 do CPC de 2015, auxílio alimentação. A situação estava nos autos um pouco confusa, demandou alguma reconstituição histórica aqui, mas, em síntese, senhor presidente, trata-se de ação rescisória, calcada em violação de norma jurídica, pretendendo constituir acórdão proferido nos autos da reclamação trabalhista 44592 de 2011, originária do TRT da 22ª Região, que julgou improcedente o pedido de incorporação da ajuda à alimentação à complementação de aposentadoria da reclamante. O Tribunal Regional do Trabalho, invocando os termos da súmula 241 desta Corte, considerando a habitualidade do pagamento da parcela ajuda à alimentação durante toda a contratualidade desde a admissão, julgou procedente o pedido rescisório por entender configurada a violação da norma jurídica invocada. E, em juízo rescisório, proferindo nova decisão, determinou a integração definitiva da parcela aos proventos de aposentadoria, condenando, então, o Banco do Brasil, na condição de sucessor do Banco do Estado do Piauí, a pagar mensalmente à autora o valor do auxílio alimentação pago aos empregados da ativa, bem como as parcelas vencidas desde 7/5/2010 até a data do efetivo cumprimento da obrigação. No entanto, senhor presidente, a hipótese aqui, e foi isso que demandou alguma análise, é que as razões de recurso ordinário aviadas a pretexto de previsão da natureza indenizatória da parcela em acordo coletivo de trabalho, essas razões não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Todas as alegações são direcionadas a desconstituir fundamentos que não integram, de forma alguma, controvérsia. Não há aqui a dialeticidade necessária a que se possa examinar o que quer que seja. Me parece que houve aqui, salvo engano, a apresentação de argumentos que se voltam à impugnação de outro acórdão, e não esse acórdão da 22ª Região. Não guardam pertinência com a controvérsia estabelecida nos autos, que diz respeito exclusivamente aos efeitos jurídicos da adesão do reclamante ao PDV em relação à previsão de não incorporação da ajuda alimentação ao contrato de trabalho após 1 ano da extinção do vínculo empregatício, sem que se tenha notícia da existência de norma coletiva convencionando a natureza indenizatória da ajuda à alimentação. Toda argumentação recursal erigida quanto à prevalência de norma ou convenção coletiva de trabalho para o fim de desconstituir a natureza salarial da parcela subjúdice e, inconsequentemente, afastar a incorporação, a complementação de aposentadoria, encontra adequação ao que ficara decidido no âmbito do Tribunal Regional a atrair o óbice da súmula 4221 do TST, que consagra o princípio da dialeticidade. Nesse contexto, ante a necessária ausência da discursividade recursal, mostra-se inviável aferir-se equívoco no acórdão recorrido ao entender configurada a afronta ao artigo 468 da CLT autorizar o corte rescisório.
Por tais razões, eu não conheço do recurso integralmente. Doutor Fabrício. Excelência, apenas o registro. Pois não. Senhores ministros, decisão unânime, temos o voto do relator, consignada a presença do Fabrício Gonçalves dos Santos. Assim se decide. Pregão. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 21.697, dígito 85, de 2016, que são partes Ambev, S.A. e José Tadeu da Costa Carvalho. Com a palavra, relatora. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, ausência de ataque ao fundamento condutor da decisão denegatória, aplicação da súmula 422, inciso 1 do TST. E eu conheço do recurso ordinário, aliás, não conheço do recurso ordinário por essas razões, senhor presidente. Apenas esclareço que a ministra Malman está impedida neste processo, não vota. Doutor Eli. Somente o registro, presidente. Senhores ministros, decisão unânime nos termos do voto da relatora. Assim se decide. Pregão. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malman, processo RO 22.218, dígito 30, de 2016, em que são partes Ambev, S.A. e Everton Cruz Hertal. Com a palavra, a relatora. Senhor presidente, trata-se de matéria já decidida, com posição firmada aqui nesta sessão, no sentido de que a garantia da execução por meio de seguro-fiança bancária é eficaz, e por esta razão, senhor presidente, eu estou propondo dar provimento ao recurso ordinário. Dar provimento ao recurso ordinário para conceder a segurança postulada pelo impetrante, de forma a assegurar o direito à nomeação da apólice de seguro, como garantia, nos autos da reclamação trabalhista número 322. Doutor Eli. Mantido o voto, apenas o registro da presença. Senhores ministros, decisão unânime nos termos do voto da relatora, consignada a presença, doutor Eli Taíno Júnior. Pregão. Relator excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 11.032, dígito 37, de 2016, em que são partes Ambev, S.A. e Fundação Antônio Helena Zerrenner e outro. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, trata-se de um retorno de adiado. Eu acabei adiando este processo em sessão porque eu preferi rever e dar uma decisão um pouquinho diferente. Eu antes negava o recurso ordinário e agora eu estou parcialmente provendo o recurso ordinário, mas acho que não vai causar grandes transtornos. Aqui trata-se de uma questão de custeio de plano de saúde e reinclusão de ex-empregado nesse plano. Não fere direito líquido e certo do empregador decisão que, nos autos da reclamação trabalhista, em tutela de urgência requerida pelo ex-empregado, determina a sua reinclusão e de sua dependente, também beneficiária, em plano de saúde e odontológico, diante do que prevê cláusula de regulamento interno da empresa, porque configurada a probabilidade do direito pleiteado, pelo menos em exame perfunctório feita pela autoridade coatora. Da mesma forma, o evidente perigo de dano decorrente da exclusão súbita do benefício a que estiveram vinculados o ex-empregado e sua esposa por quase 30 anos ao longo de todo o contrato. Ok. De outro lado, constata-se, no entanto, em juízo prelibatório, haver direito líquido e certo da empresa impetrante quanto à previsão legal de que o ex-empregado, uma vez mantido no plano de saúde, aí ele arque integralmente com o pagamento das parcelas mensais respectivas, ou seja, não há que se excluí-lo, mas uma vez incluído, reincluído, que ele arque integralmente com as parcelas. Então, eu estou dando provimento ao recurso ordinário neste mandado de segurança, apenas para determinar que nesta reinclusão, que já foi decidida em tutela de urgência pelo Tribunal Regional,
que esse ex-empregado arque integralmente, então, a partir daquele momento da reinclusão, com o custo correspondente, com o custo integral da permanência dele no plano de saúde. Por hora, só registro, doutora Lee. O registro mantido, excelência. Senhores ministros, decisão unânime nos termos do voto do relator, consignada a presença do doutor Eli Taílio Júnior. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 10.642, dígito 33 de 2017, em que é relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, que votou no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Não participou do início do julgamento, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Ramos. Agora o processo. (10.642), né? Sua Excelência, se trata de recurso ordinário e mandado de segurança, ato coator que determina a expedição de ofício à Receita Federal e ao Fisco Municipal para quebra de sigilo fiscal relacionado à atividade do trabalhador, violação do artigo 5º da Carta Magna, desproporcionalidade da medida, afronta ao direito certo. Sua Excelência, a ministra Maria Helena, está votando-se de negar provimento ao recurso ordinário. Eu achei por bem, essa é uma questão extremamente delicada, senhores ministros. Eu achei por bem, até para efeito de debate, de respeitosamente trazer um voto divergente. É verdade que o que se pretende é obter informações fiscais dos anos 2016 até 2017, em relação ao reclamante, em período posterior à suposta relação de emprego. Por isso, o Tribunal Regional entendeu pela desproporcionalidade da medida. E o que eu estou trazendo aqui é que, na verdade, se trata de uma questão relacionada a um alto funcionário com salário bastante expressivo. Havia uma discussão de se ele se atuava como pessoa jurídica ou não. Uma alegação de que ele, inclusive, era sócio de uma outra empresa. Enfim, uma questão muito complexa. E eu entendi que exatamente diante de toda essa complexidade, se deveria permitir que o juízo de origem, lá o juiz de primeiro grau, firmasse a sua convicção. Não obstante, esses documentos não se relacionassem ao período debatido, poderiam eventualmente servir como indícios ou como elementos formadores da convicção ao julgar o caso concreto. E como foi observado o sigilo, o segredo, não é, de justiça, ou seja, não haveria nenhum prejuízo para o reclamante, na medida em que o acesso desses documentos seria muito restrito, eu entendi que não havia mesmo afronta a direito líquido e certo, porque o juiz de primeiro grau está querendo se cercar do máximo de elementos para poder formar a sua convicção. E entendi que, desde logo, o ideal seria mesmo que isso fosse possível. É essa questão que é extremamente delicada e eu estou trazendo ao debate aos senhores ministros. Já encaminhei meu voto divergente no dia 9, ontem, de modo que não vou tomar o tempo de Vossa Excelência lendo o meu voto divergente. Senhor presidente. Me permita só passar a palavra à relatora, a ministra Maria Helena. Senhor presidente, não teria tanta dificuldade se esse pedido de sigilo, de quebra de sigilo, fosse em relação ao período em que se discute a relação de emprego. A diferença, neste caso, é que se busca a quebra do sigilo
em relação a período posterior, o que vai levar esta prova, digamos, o que nós vamos conseguir com a quebra do sigilo? É simplesmente uma prova indiciária. Ela vai ter que ser, ela não será conclusiva, né? Porque nós estamos falando de períodos de um outro período. Eu li as ponderações de Vossa Excelência, são extremamente importantes. Eu confesso que também tenho muitas dúvidas em relação a esta questão, mas como a questão do sigilo é também um direito fundamental, né? Então estaríamos quebrando este direito do cidadão para chegarmos a uma prova indiciária. Então, por estas razões, senhor presidente, por hora, pedindo todas as vênias possíveis, eu vou manter ainda a posição originalmente colocada e também, claro, evidentemente, gostaria de ouvir as posições dos demais pares. Pois não. Ministro Emanuel. Senhor presidente, eu vou pedir permissão a Vossa Excelência e a ministra Malma para pedir vista regimental com notas agravadas, senhor presidente, que eu confesso que eu não tive condições de me debruçar sobre a divergência apresentada por Vossa Excelência. E eu queria examinar melhor esse caso, senhor presidente, que realmente, como disse Vossa Excelência, é um caso muito interessante e que precisa de um exame mais detalhado para se chegar a uma conclusão mais consentânea. Eu peço vista regimental, senhor presidente, com notas agravadas. Pois não. Os demais ministros aguardam. Senhor presidente, eu normalmente aguardaria o voto do ministro Emanuel, não tenho dúvida nenhuma. Mas, nesse caso, eu já tinha formado o meu convencimento antes. Em razão do pedido de vista de Vossa Excelência, eu não prossegui. Aí agora vem um outro pedido de vista. Eu fico preocupado de não estar no dia da sessão, acontecer alguma coisa diferente. E, por isso, eu peço permissão ao ministro Emanuel para proferir o meu voto, nada impedindo que eu, diante das razões apresentadas, eu modifique a minha decisão. Pois não, ministro Alexandre. Eu penso que nós estamos no terreno da prova e que, evidentemente, desde que não se trate de uma prova ilícita, deve ser garantido àquele que pretende a realização de uma determinada comprovação que ela se torne viável. Há situações que são realmente situações importantes, limítrofes. Por vezes é preciso realmente utilizar de determinados meios, entre quatro paredes, entre marido e mulher, por exemplo, é permitido que se faça determinada prova através de gravação, vídeos, etc. e tal, que não seriam admitidas em outras situações. Não é o caso propriamente aqui, a não ser o fato de que envolve um sigilo em relação à Receita Federal, aquilo que se declara no imposto de renda. Me parece, não é uma verificação da conta corrente pessoal, não é verificação de um e-mail pessoal, não está se vasculhando de forma nenhuma a intimidade propriamente dita da pessoa, mas apenas a verificação de um dado que o juiz, inclusive, em relação a determinados devedores, ele pode até fazer consultas perante a Receita Federal, o que está dizendo aqui a parte, justificando, me parece que com propriedade, é que esses documentos, ainda que posteriores ao vínculo, eles comprovariam, junto com outras informações, que haveria, por parte do reclamante, uma prestação de serviços de consultoria, e que essa consultoria seria não apenas para aquela empresa, mas para as demais. Então, ele quer formar a convicção do magistrado. E penso que nós devemos privilegiar o magistrado de primeiro grau
quando ele não se excedendo, me parece que ele não se excedeu aqui, ele quer buscar a verdade real, né? Ou seja, através de um conjunto de informações, eles chegaram, então, à conclusão de que a decisão deve direcionar-se num sentido, ou a decisão deve direcionar-se em outro sentido. E aqui, inclusive, no ofício que foi sustado em razão desse mandado de segurança, ele, inclusive, faz a observação de que isso deverá ser apresentado com sigilo. Então, ele tomou, inclusive, esse cuidado. Então, não me pareceu, diante dos fatos, que teria havido uma conduta exorbitante do magistrado. Eu consideraria, em outra situação, que não se justificaria esse tipo de coisa, né? Mas aqui, no caso, o sujeito está querendo fazer a prova, e eu acho que nós devemos oportunizar isso, de que o vínculo... E é uma situação interessante, é um sujeito que ganhava na empresa um alto salário, R$32 mil só de salário, ainda tinha comissões em participação, então tratava-se de uma situação bem interessante. E essas participações, ele está dizendo aqui, e o salário ele diz que era 32, essas participações eram por conta de consultoria. Essa consultoria era uma consultoria autônoma, era uma consultoria decorrente do acatamento de ordens. Ele prestava serviço só para essa empresa ou prestava para outras, como é alegado? O ofício pediu para que foi expedido pelo juiz, antes dele tomar essa decisão, o juiz expediu um ofício para determinada empresa, buscando determinados dados. A empresa, surpreendentemente, ela respondeu só em relação a um determinado período. Foi isso que me chamou a atenção. Teve um período que ela não falou nada a respeito. Simplesmente ela se calou. Então, achei que tinha alguma coisa estranha aí, e talvez tenha passado pela mente do magistrado essa estranheza. Então, eu não vejo no que isso poderia, diante dessas circunstâncias, causar, assim, tanto problema. Então, diante disso, eu acompanho o voto de Vossa Excelência, pedindo vênia à ministra Maria Helena, inclusive pelo cuidado que ela teve de considerar que haveria uma exorbitância em relação à conduta do magistrado. Senhores ministros aguardam. Senhor presidente, eu apenas gostaria de solicitar notas taquigráficas. Notas gravadas a todos os ministros da STI2. Suspenso o julgamento em razão da vista regimental do ministro Manuel Pereira, após a divergência do ministro Renato Lacerda Paiva, no sentido de dar provimento ao recurso, no que foi seguido pelo ministro Alexandre Agra. Então, aguardamos a vista do ministro Manuel Pereira. Terminamos? Senhores ministros, não havendo mais processo em condição do julgamento, agradeço a participação de todos, a colaboração dos senhores servidores, da ilustre subprocuradora, e declaro encerrada a sessão.